Olá, amigos! Iniciamos aqui a segunda videoaula de Literatura Cearense 2. Como ocorreu com a primeira videoaula, esta será dividida em 3 blocos. No primeiro, tornaremos um pouco em relação ao que foi discutido na primeira aula. Faremos isso para tratar de um ponto que antecedeu o modernismo no Ceará, o penumbrismo. Na segunda parte, trataremos mais uma vez do livro O Canto Novo da Raça, trazendo questões não contempladas na primeira aula. Por fim, no terceiro bloco desta videoaula, trataremos de 2 revistas importantes para a fixação do modernismo no Ceará, Maracajá e Cipó de Fogo. Então, de imediato, vamos tratar um pouco do que foi o penumbrismo. Antes mesmo da publicação de O Canto Novo da Raça, os escritores cearenses já haviam feito experimentações estéticas de vanguarda. Mário da Silveira já utilizara em seu poema Laus Purissime, de 1920 ou 1921, versos polimétricos, ou seja, versos formados por versos de várias medidas, e também brancos. Aqui o Mário da Silveira, e aqui um trecho do poema Laus Purissime. Para louvar-te, para dizer da tua forma, eu deixo minhas antigas bárbaras roupagens de grego jônico e venho como um dórico, num metro novo, numa nova expressão de arte quase intangível, platonicamente serena, que é o sonho louco dos mediterrâneos. Venho, repito, para eterno ciúme dos deuses, anunciar a todos os estetas que nem tudo se foi da beleza perfeita, que tu chegaste, ó minha Palas Atenas, ó suma reveladora e quase fluida, ó leve, ó subjetiva. Então nós temos aí um poema que utiliza, não há um padrão métrico, cada verso tem uma quantidade de sílabas poéticas diferentes. Nós temos o uso também do verso branco. Mas, estranhamente, aí nós temos uma repetição de algo que é do simbolismo, que é o uso da maiúscula, a maiúscula alegórica. Nós temos aí no segundo verso, para dizer da tua forma, não é? Então, a ideia do absoluto. Então, nós temos esse movimento que ele é de transição, não é? O modernismo ainda não chegou de todo e os movimentos anteriores ainda estão, né, aparecendo aqui e acolá, ok? Bom, então, Edgar de Alencar, outro poeta cearense, impactado com o Jardim das Confidências de Ribeiro Couto, experimentou o penumbrismo. Não apenas eles, outros autores cearenses, nós veremos daqui a pouco, é o caso até mesmo de Jada de Carvalho, né? E aqui nós temos uma foto do Edgar de Alencar. E aí você me perguntaria, o que vem a ser o penumbrismo, né? O nome, é claro, já nos induz a pensar em sombras, né? Que é a penumbra. A origem do termo foi criada em 1921 por Ronald Carvalho, em um artigo sobre a obra Jardim das Confidências de Ribeiro Couto. A origem do movimento é uma tendência que veio da Itália, que encontrou ecos no Brasil e manifestou-se, segundo alguns críticos, em autores como Olegário Mariano, Ribeiro Couto, Guilherme de Almeida, Mário Pederneiras e Manuel Bandeira. Isso nas primeiras obras dele, né? Cinza das Horas, por exemplo. A definição. O penumbrismo foi o período que se interpôs entre o simbolismo e o modernismo. Daí aquele poema que acabamos de ver, que reúne elementos do modernismo, mas também ainda tem elementos do simbolismo. Então, caracterizada por um jeito suave de fazer versos.
Atribui-se ao poeta santista Ribeiro Couto a criação desse jeito, claro, entre nós, né? Já que veio da Itália, que não chegou a ser escola ou movimento literário, mas marcou a poesia do período. Então, as características: o fascínio pela sombra, pelo silêncio e pelo mistério. Nesse processo, o brilho do mundo contingente não lhe encontra eco favorável. O poeta não vai diretamente às coisas, mas parte sempre de um estado de alma sutil para chegar ao ambiente circunstante. Qualquer semelhança aí com o simbolismo não é mera coincidência. Tendência a um acentuado intimismo poético. O termo penumbrismo formou-se a partir da palavra penumbra, ausência parcial de luz, que por associação nos remete à indefinição, à falta de precisão dos contornos e, por consequência, à necessidade do uso dos sentidos para definir o que se pretende. Então nós temos aí também uma aproximação com o simbolismo. Além deste aspecto físico, a penumbra comporta uma série de recorrências mentais interiores. Desperta determinados sentimentos, associados geralmente à melancolia e estados reflexíveis nem sempre possíveis à presença total da luz. Caracteriza-se assim por uma melancolia agridoce, pelos temas ligados ao cotidiano, por uma morbidez velada, atitude doentia de perplexidade em face do processo e da técnica, traduzido no plano afetivo por uma atenuação dos sentimentos. Paralelamente, os poetas crepusculares, que foram outra palavra utilizada para descrever os poetas desse momento, praticam a desarticulação do verso por via do ritmo, dentro da métrica tradicional, chegando a modificá-la. Poderíamos falar, portanto, em meio tom formal, correlacionado a um processo de meio tom psicológico. Então, para não ficar apenas na teoria, eu quero trazer para vocês aqui 2 poemas penumbristas de Ribeiro Couto, né? Na verdade, fragmentos. O primeiro chama-se Um Homem na Multidão. Então vamos lá. Minha casa é pequena e velha. A calçada de pedras em torno dela viçam matos parasitários. As janelinhas são quadradas. Em frente, além de uns terrenos baldios, uma chácara se esconde entre arvoredos. E atrás é a serra, muralha azul. Os fundos da igreja são ali perto. A repiques de sino ao cair da noite. As moças cantam rezas sem o padre, que vem apenas 2 vezes por mês. A rua desemboca no caminho de areias. Estalam patas no solo duro. Passam caboclos de ar triste, bambos nos cavalinhos trotões. Né? Então tudo se dirige aí a um cenário marcado. A tristeza aparece aí nesse personagem que aparece, passam caboclos de ar triste. Mas nós vemos aí um cenário, né, um tanto misterioso, né, a questão da luz difusa. Né? Então há um quadro levemente melancólico. É muito comum nos poemas penumbristas essa descrição de ambientes no claro e escuro. Né? Outro poema penumbrista é Domingo. O sino repica chamando todos à missa. A neblina enche todo o vale. A ideia da neblina, né, que vai se escondendo. Sob os telhados apaga as árvores. Os caboclos descem da serra para a cidade, em cabelinhos que põem fumaça pelas narinas. O Largo da Matriz está enfeitado de bambus com fios mortos e bandeirinhas de papel. Restos carbonizados de fogueiras jazem à toa entre foguetes caídos. Ontem foi dia de Santo Antônio. Passam mulheres para o mercado, levando meninos que choramingam porque sujaram a roupa nova. Né? Então é um cenário ao mesmo tempo cotidiano, mas que tem algo de mistério aí,
é oculto por essa névoa, por essa neblina que chega, né? Bandeirinhas de papel, que se refere à festa, ao festivo, vem associada a fios mortos, né? São dois termos aí, o primeiro como que neutraliza, né, o segundo e vice-versa, restos carbonizados de feira. Então é pós-festa e há esse ambiente lúgubre aí. Então o poeta Ribeiro Couto era paulista. Nós vamos ver agora dois exemplos em poetas cearenses, né? Jada de Carvalho teve também os seus momentos penumbristas aí. Aí é um fragmento de Diante da Santa da Ermidinha Antiga. Hoje, quando escutei a Ave Maria e a terra inteira no êxtase rezou, de joelhos e só diante do branco altar, eu disse à boa santa numa prece: Vela, Senhora, vela noite e dia, por quem apenas uma vez amou. Mulher que se ama nunca mais se esquece. Então, há esse tom, essa reticência, inclusive, contribui, né, para esse tom de uma leve melancolia, né, solidão, de joelhos e só. Tem também esse aspecto aí da ligação com o divino, né, esse momento de êxtase, né, é um momento que um pouco que escapa do cotidiano e o ser se interioriza. Aí nós temos de Leão de Vasconcelos, também cearense, um fragmento de Canto do Peregrino. Para louvar-te em versos de arte, a extrema beleza, vim de longe, ó princesa. Chegou no meu tugúrio a fama de teu nome, e eu parti, lira às mãos, ardendo em sede e fome, para ver-te contar a todos os mortais a beleza sem par de teus olhos fatais, do teu perfil sereno de medalha, do teu sorriso trêmulo e divino. Acolhe a prece, pois, do peregrino. Vim de longe e parei ante a forte muralha do teu castelo, o rosto exangue. Em sangue da jornada os pés, as mãos em sangue, e exposto ao vento e à chuva espero que apareça o sol para esfolhar sobre a tua cabeça as rosas que colhi rio meu triste caminho, deixando algo de mim em cada espinho. Por onde, só, passei, deslumbrado a cantar, atrás de uma quimera. E, ó princesa, já choram à tua espera os meus olhos cansados de sonhar. De novo as reticências, né, levando para esse momento do patos, do arrebatamento lírico. A palavra triste vai aparecer, né? Mais de uma vez ela aparece, a palavra aparece, mas aparece também o chorar, né? Ó princesa, já choram, tal. Então nós temos um ambiente meio vago, meio místico aí, esse peregrino, a ideia do peregrino, né? Já leva a ideia dos iniciados, né? Os iniciados, os que vão a conhecer um momento epifânico do autoconhecimento, né? Então aí são influências desse penumbrismo que vem da Itália para São Paulo e toca os nossos poetas, ok? Então aqui nós encerramos o primeiro bloco da nossa aula.